Vamos contar um pouquinho do podcast de vocês? Bora. Bora lá. É isso aí. Então vamos. Como é que começou isso aí? Essa ideia, como é que surgiu, de onde que saiu? Vamos contar a Vai lá, história aí. Robinho. Então, o podcast começou comigo, né? Porque eu tive a ideia... Ali. Deixa o like. Eu tive a ideia... No Transul? Não foi bem no Transul. O que aconteceu? Eu tava conversando, inclusive, é parente do Anderson, não sei se vocês conhecem o Laurindo Wolff, que é do Brasil Caboclo. Sim. Acabou que ele tem a casa dele, onde ele morava e tinha o estúdio, é bem próximo da minha casa, lá onde é o estúdio, é do outro lado da rua. E aí ele me chamou lá pra mostrar os apartamentos dele, coisa e tal, e ele comentando comigo, cara, aqui eu tive Irmãs Galvão, Trio Parada Dura, Hugo e Thiago, entre outros. E aí conversando com ele, e na minha cabeça, a única coisa que eu tinha na minha cabeça era, puxa, cara, que massa que seria se eu tivesse alguma coisa parecida em casa. Ou algo que eu fizesse que fosse parecido, que eu trouxesse todo mundo que é mais conhecido, que tem uma história pra contar, pra conversar. E eu já consumia muito podcast, muito muito mesmo. E aí eu falei pra minha mulher, vou abrir um podcast, vou montar um podcast. Ela disse, então monta, só não desiste. Foi a primeira coisa que ela falou, porque eu já tive dois, três canais e desisti de todos, assim. E esse eu não desisto, né? Mas aí... comecei a ver o preço das coisas e tudo mais, muito caro, e aí entrou o Anderson, que foi quando ele contou ali que ele viu que eu tinha todo o projeto, aí eu tava dentro do ônibus, e comecei a pensar, eu tava sem carro, meu carro tava estragado, e aí comecei a ver o preço das coisas e tudo mais, e muito caro. Aí o Anderson entrou na loja, começamos a conversar, e ele disse, cara, eu vou investir. Vocês já se conheciam? Não, a gente se conhece o mesmo tanto do podcast. Capaz, cara. A gente é mesmo tanto. Do assim. nada. Mas Do não, nada. se puder fazer um pausa bem rapidinho, como é que foi o momento que ele entrou Foi isso? Ele entrou na loja e vocês chegaram nesse papo? É que... momento ele entrou na sua vida. E acreditou no projeto, né? É que assim, tipo, o que aconteceu? A loja, nós trabalhamos na TIM, ali no centro, né? A gente começou a trabalhar e começou a abrir um quiosque no shopping. Aí, tipo, ia dividir a turma e tudo mais, e teve contratações novas. E numa dessas, o Anderson foi contratado. E nós conversando um dia lá e tal, e eu mexendo no meu celular e falei, cara, aqui ó, que eu faço edição, né? Faço logo, faço um monte de coisa. Eu falei, cara, É o Gerar. queria montar legal, um podcast, não sei o quê. E aí mostrei Highlander. pra ele, cara, aqui era a logo do meu podcast que eu queria montar e não sei o quê. Ele disse, cara, eu também tenho vontade. Eu já tive um canal no YouTube, começamos a conversar e ele falou, cara, quanto mais ou menos vai pra investir? Eu, na minha cabeça, eu falei, cara, pelos cálculos que eu fiz, que eu não tinha feito de tudo, eu disse, vai, sei lá, uns 7, 8 mil pra montar um podcast, um estúdio legal. E aí o Anderson disse, cara, eu acho que eu tenho essa grana aí, se tu quiser. Daí ele mostrei tudo que eu tinha um grupo comigo mesmo, sozinho, que eu tinha tudo lá. Tudo eu tinha do podcast, tinha o nome do podcast, tudo. Tu organizou tudo mapa organizado. mental? Tudo no WhatsApp, tudo ali. Eu tinha... Isso é importante. Cara, eu fiquei um tempão ali, eu tinha tudo organizado, o que ia, o que não ia, tudo certinho. E aí o Anderson começou a olhar e começou a ver que a minha ideia era boa e viu que eu tava focado, que eu queria fazer aquilo ali. E aí o Anderson disse, cara, eu acho que eu tenho essa grana. No começo eu não acreditei muito. Eu falei, cara... Não, normal. Tudo isso, desculpa, em uma conversa, assim. A gente fica sempre lá na frente, assim, esperando os clientes chegar. E aí a gente conversando, do nada, só eu e ele conversando. E aí eu falei, cara, eu vou montar um podcast. Tinha vontade de montar um podcast, o Anderson falou que então vamos. E ele falou, vamos mesmo? Eu falei, vamos. Então tá. Então eu vou chegar em casa e vou desmontar o quarto, porque o estúdio lá onde vocês estiveram lá era um quarto de um dos meus filhos. Aí eu falei, cara, então eu vou chegar lá e vou desmontar. Olha Ele disse, não, só, pode fazer. Eu falei, então tá. Cheguei, desmontei tudo. Falei, tá tudo desmontado. Me mandou foto. Mandei foto, WhatsApp, fiz um vídeo, um dos primeiros vídeos no do Instagram. podcast. No Instagram ali. Aí ele falou, não, então tá. Então vamos comprar as coisas, o que precisa? Vamos pintar primeiro. Pintamos o estúdio. E agora, isolação acústica. Começamos a comprar as coisas de isolação acústica. Aquelas Espumas, espumas. exatamente. Cara, essa parte de chegar as coisas foi muito massa. Foi massa. E não parava de chegar coisa lá na loja, lá o gerente, meu Deus, o que é esse monte de coisa aí? Nossa, o gerente já tava pé da vida. Tava pé gente. porque o Anderson, tipo assim, eu falava um pouco, mas o Anderson falava muito sobre o podcast.